Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. O espelho chegou num domingo, embrulhado em papel pardo amarelado e amarrado com cordão de sisal. Renata Silveira o encontrou na porta do apartamento com uma etiqueta que dizia apenas: "Para você, sempre foi seu." Sem remetente, sem explicação, o papel cheirava a cânfora e a algo mais antigo que ela não conseguia nomear. Ela deveria tê-lo jogado fora, sabia disso. Sabia naquele momento exato, com aquela clareza particular que só aparece quando já é tarde demais. Em vez disso, cortou o cordão, abriu o papel e encontrou um espelho oval de moldura dourada, alto o suficiente para refletir uma pessoa de corpo inteiro, com pequenas imperfeições no vidro que espalhavam a luz em ângulos ligeiramente errados. Era antigo, era lindo, era, acima de tudo, familiar, de um jeito que ela não conseguia explicar, como se o tivesse perdido há muito tempo e ele realmente tivesse encontrado caminho de volta. Ela o pendurou no corredor. Por 3 dias, nada. O espelho funcionou como espelhos funcionam. Devolveu sua imagem. A imagem do apartamento, a luz que entrava pela janela do corredor no fim da tarde. Renata passou por ele 10, 20 vezes por dia sem prestar atenção. Era um espelho. Espelhos são transparentes na sua presença. Você os usa sem vê-los. No 4º dia, ela saiu do chuveiro de manhã. Entrou no corredor em direção ao quarto e parou. O reflexo estava certo. Era ela. Cabelo molhado, a toalha enrolada no corpo, os óculos que ainda não haviam colocado, tornando tudo ligeiramente impreciso. Mas havia algo, uma hesitação, como se o reflexo tivesse esperado um segundo a mais do que deveria antes de imitar o movimento dela. Renata ficou imóvel. O reflexo ficou imóvel. Ela levantou a mão direita. O reflexo levantou a mão direita. Sincronizado, normal. Ela expirou. Havia imaginado. Mas quando ela virou para ir embora, o reflexo, por uma fração de segundo impossível de medir e impossível de negar, continuou olhando para ela. Ela chamou a melhor amiga, Priscila, que veio numa quinta-feira com uma garrafa de vinho e uma disposição saudável para o ceticismo. Renata explicou. Priscila ouviu com a expressão de quem está sendo gentil. Ficaram as duas na frente do espelho por 20 minutos, fazendo movimentos bruscos, tentando pegar o reflexo desatento. Nada. É um espelho, disse Priscila. Eu sei que é um espelho. Espelhos não têm agenda. Este tem. Priscila ficou até meia-noite. Beberam vinho, conversaram sobre outras coisas. Quando a amiga foi embora, Renata ficou de pé no corredor olhando para o espelho por um longo tempo. O reflexo olhou de volta, paciente. Renata percebeu que havia algo diferente nele. Não nos movimentos, não no time, mas na expressão. Seu rosto no espelho carregava algo que ela não estava sentindo. Uma levíssima satisfação nos cantos da boca, como se soubesse algo que ela ainda não sabia. Ela foi dormir com a luz do quarto acesa. De madrugada acordou com a sensação de ser observada. Virou-se na cama. Através da porta aberta do quarto, ela podia ver o corredor. E no corredor podia ver o espelho. E no espelho, o reflexo estava acordado. Ela estava deitada. O reflexo estava de pé. Ela tentou cobri-lo com um lençol. O lençol escorregou durante a noite. Ela ouviu o som, o tecido deslizando devagar pelo vidro até cair no chão.
3 noites seguidas. Na quarta, ela retirou o espelho do gancho e o encostou contra a parede, com o vidro voltado para o reboco. Dormiu bem, mas de manhã, quando entrou no corredor, o espelho havia sido virado. O vidro encarava o corredor, o reflexo encarava ela. Renata comprou livros, pesquisou, encontrou referências dispersas em fóruns obscuros, em blogs de ocultismo que ela normalmente teria descartado como loucura, em um único livro de folclore europeu que ela pediu num sebo online que chegou com páginas marcadas. Marcadas por quem? Ela preferia não pensar. O que encontrou, reunindo os fragmentos, era isto: espelhos são portais, não metáforas. Portais literais nas tradições suficientemente antigas. E às vezes, do outro lado do portal, algo encontra seu reflexo antes de você. Às vezes, esse algo aprende a usá-lo. Às vezes, esse algo aprende a ser você. Ela foi à casa da mãe naquele fim de semana, deixou o apartamento vazio. Quando voltou na segunda-feira de manhã, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Um copo lavado escorrendo no escorredor, uma janela aberta que ela tinha certeza de ter deixado fechada. A cadeira da escrivaninha deslocada ligeiramente. Pequenas evidências de presença, de uso. Ela foi até o espelho. O reflexo estava lá, seu reflexo, aparentemente. Mas havia algo. Os cabelos um pouco diferentes. Não muito, o suficiente para notar se você estivesse procurando. A expressão um pouco mais confiante. A postura um pouco mais relaxada no próprio corpo. Como quem está se acostumando a uma casa nova. A vizinha do andar de baixo a parou no elevador na semana seguinte. Disse que havia visto Renata na janela no sábado à noite. Disse que havia acenado, mas Renata não havia respondido. Você estava me olhando tão estranha, disse a vizinha. Com aquele sorriso, não parecia você. Renata perguntou que sorriso. A vizinha hesitou. Como se soubesse algo que eu não sabia, disse ela por fim. Renata subiu as escadas em vez de usar o elevador. Ficou de pé no corredor do próprio apartamento por um minuto antes de abrir a porta. Quando entrou, foi direto ao espelho. Ela estava lá. O reflexo estava lá, sincronizados, normais. Mas a Renata olhou no fundo. Fundo de verdade além da imagem, tentando enxergar a coisa por trás da coisa. E o que viu, por uma fração de segundo antes de o reflexo corrigir sua expressão, foi o olhar de alguém que havia sido descoberto. Brevíssimo, mas real. Ela quebrou o espelho com um martelo naquela tarde. 7 anos de azar, pensou, enquanto os cacos caíam no chão do corredor em constelações brilhantes. 7 anos de azar era um preço aceitável. Ela varreu os cacos, os colocou num saco de lixo preto, desceu a rua e jogou no container. Naquela noite dormiu bem. Acordou descansada, foi ao banheiro, abriu a torneira, lavou o rosto, ergueu os olhos para o espelho do banheiro e o reflexo sorriu primeiro.